Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa está ajudando produtores na otimização de insumos e aumento na produtividade. Em fazendas do Mato Grosso e do Paraná, a semeadura customizada em taxa variável gerou ganhos de até 8% no milho e de 3% no algodão. No Brasil, com a variedade de biomas, relevo, clima e culturas produzidas ao longo do ano, uma tecnologia nacional desenvolvida pela Embrapa, em parceria com uma empresa de engenharia, está mostrando as vantagens da semeadura customizada. Envolvendo técnicas de agricultura de precisão, o experimento tem como foco inicial a melhor utilização de sementes. O que a gente objetiva é a utilização dos insumos da agropecuária, de uma forma mais eficiente, que dê maior lucro para o produtor, e tenha essa visão de sustentabilidade, de você utilizar o mínimo possível desses recursos, de uma forma otimizada. A intenção é expandir a aplicação da tecnologia para outros insumos como fertilizantes. Para a empresa parceira na pesquisa, a utilização de equipamentos de aplicação de precisão de insumos ajuda o produtor na ponta final da produção. É entender quais são os benefícios da aplicação de taxa variável de insumos, especialmente sementes e fertilizantes, focando na visão do produtor. E para saber das necessidades dos produtores e a adaptabilidade da tecnologia para diferentes tipos de equipamentos, a pesquisa foi para dentro das propriedades. O trabalho é desenvolvido no formato de pesquisa on-farm. Isso significa que a experimentação é feita em condições reais de produção. O produtor vai aprender junto com os pesquisadores qual é a melhor dose de semente, no caso, que ele vai aplicar nos talhões deles, ou em cada área desse talhão, se ele necessário for, dividir em zonas de manejo. O experimento divide o talhão, que varia de tamanho conforme a localidade, em zonas de manejo. Eduardo Esperanza, analista da Embrapa, explica que as áreas possuem formas espacialmente variadas e isso determina potenciais produtivos diferentes. Amostras de solo, históricos de produtividade e índices de vegetação por imagens de satélites indicam as particularidades de cada subárea. A partir dessa divisão, são feitos experimentos para determinar a quantidade ideal de semente para cada zona, visando a otimização do insumo e o aumento da produtividade. A gente tem experimentos no Mato Grosso e no Paraná, então um outro fator que é bastante interessante de ser verificado e que é diferente para esses locais é a declividade. Então, enquanto no Mato Grosso a gente tem áreas praticamente planas, no Paraná a gente tem áreas menores, e também com declividade mais acentuada. Então, isso faz muita diferença na hora de definir as zonas de manejo. O projeto com semeadura customizável em taxa variável já gerou resultados. As áreas experimentais de milho no Paraná tiveram um aumento de produtividade de até 8%. Já o algodão, no Mato Grosso, apresentou um acréscimo de 3%. É uma variedade de clima enorme, E agora, com essa questão das mudanças climáticas, da emergência climática que a gente está vivendo, os produtores eles têm que estar sempre se adaptando a essas novas condições, reavaliando as suas áreas, para chegar na melhor dose da aplicação do seu insumo. O setor agropecuário nacional, principalmente de carnes, conquistou a abertura de novos mercados nos últimos dias. A Bolívia autorizou a importação de novos produtos brasileiros. E as negociações com a Turquia seguem avançando. Desde o início do ano, as exportações agrícolas brasileiras para a Bolívia somaram cerca de 300 milhões de dólares, com destaque para produtos florestais. Agora, hemoderivados, hemoglobinas e plasma de bovinos e suínos brasileiros conquistaram a aprovação sanitária do governo boliviano para serem enviados ao país. Os produtos de reciclagem animal têm alto valor nutritivo e são utilizados na indústria de rações. Em dezembro de 2023, o mercado do país vizinho já tinha sido aberto para exportação de ovos férteis.
Já na Turquia, seguem avançando as negociações para a importação da carne bovina brasileira. O país é um dos poucos grandes destinos globais ainda fechados ao produto brasileiro, ao lado de Japão, Vietnã e Coreia do Sul. Em missão oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária posicionou o Brasil como um parceiro estratégico para atender a demanda crescente por alimentos na Turquia e destacou a qualidade e sanidade da produção nacional e o cumprimento dos requisitos do sistema halal. No setor agropecuário, em 2024, foram 4 aberturas de mercado para produtos do agro brasileiro na Turquia: exportação de gelatina e colágeno não comestíveis, ovoprodutos e vísceras organolépticas destinadas à alimentação animal, além da exportação de heparina bovina, usada como anticoagulante. Somente nos 9 primeiros meses deste ano, foram comercializados aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais com o país, com destaque para o complexo da soja, produtos têxteis e café. O assoreamento da Boca da Barra na saída do Canal das Flechas volta a preocupar pescadores do Farol em Campos, no Rio de Janeiro, e da Barra do Furado, em Quissamã. A abertura, que foi feita em agosto deste ano, não resolveu o problema. As imagens mostram a dificuldade que os pescadores têm para passar pelo Canal das Flechas. O trecho do encontro com o mar está assoreado. Com pouca profundidade, as embarcações agarram nos bancos de areia. Essa semana foi maré morta. Maré grande consegue sair, mas encalhando, só de madrugada. É a hora que a maré é cheia, a maré vaziou um pouco, não tem como sair mais. O problema não afeta só os pescadores de Barra do Furado, que fica em Quissamã, mas também os do Farol de São Tomé, litoral de Campos. Segundo a presidente da colônia de pescadores de Quissamã, 50 famílias dependem da pesca para sobreviver. É uma perda muito grande para a família. Eles gastar para ir e vir, que fica mais no município de Macaé, e o perigo, né, da estrada, e fica lá a embarcação podendo perder alguns apetrechos, algumas coisas, como às vezes acontece. Então isso aí prejudica muito, tanto o pescador e a família. A partir do momento que o pescador perde, a família perde. E até os frigoríficos que são abastecidos estão tendo dificuldades para encontrar pescado. Nós fazemos o beneficiamento do pescado. Pegamos o pescado, limpamos, fazemos filé, posta, camarão e beneficiamos que vão para os supermercados. Embalamos, congelamos e vai para o supermercado. Com esse fechamento da barra, o produto começa a ficar mais caro, porque tem que buscar em outros portos. Em agosto deste ano, a equipe da Record esteve no local e mostrou a situação. Na época, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, informou que realizaria uma vistoria na localidade para analisar a viabilidade técnica da realização do desassoreamento. Se não botar esse navio flutuante aí para fundear tudo aí, não tem jeito, porque é muita areia. Em Barra do Furado, Quissamã, na década de 80 foram colocadas essas pedras, popularmente conhecidas como espigões, mas a estrutura já não atende mais à demanda. O fato é que o manejo disso não é simples e uma solução duradoura seria a extensão desse guia corrente, mar adentro, por mais algumas centenas de metros, e um projeto de dragagem nesse canal, para que aí, então esse fluxo fique mantido aberto para a navegação segura da comunidade de pescadores locais. Em nota, a Prefeitura de Quissamã informou que está atenta às condições atuais de Barra do Furado. Uma ação importante que poderia amenizar a situação é a abertura da comporta da Lagoa Feia. No entanto, o nível de água necessário para essa medida continua impactado pelo período de seca, que o limita à sua eficácia neste momento. A nota ressaltou ainda que a equipe técnica da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca segue monitorando o nível dos corpos d'água e as condições de segurança dos pescadores para realizar a abertura da comporta de acordo com a autorização do INEA. Esse canal precisa de manutenção periódica e, eventualmente, também em períodos de cheia, nos meses de primavera e verão, a abertura das comportas faz com que esse fluxo também mantenha esse canal aberto. Os preços do boi já acumulam alta de 5%. Com a demanda aquecida, faltam animais para abate.
Desde o início do mês, o preço da carcaça casada bovina vem batendo recordes diários e já supera os R$ 22,00 o quilo. De acordo com o CPEA, a demanda está aquecida, tanto pela queda no desemprego e maior poder de compra da população, como pela proximidade dos períodos de festa de final de ano. Com a maior procura, os varejistas também estão pagando preços mais elevados para se abastecerem. Enquanto isso, no mercado do boi gordo, continua difícil conseguir animais para abate. O indicador do boi gordo CPEA B3 já acumula alta de mais de 5% na parcial de novembro. Para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4.000 itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes. Personalize, fidelize e impressione. Uma fazenda em Prata, Minas Gerais, investe na nutrição dos bezerros para gerar animais precoces e saudáveis. Todo o composto alimentar é feito na propriedade e o objetivo é aumentar o ganho de peso e vender os animais o mais rápido possível. Já faz 10 anos o processo de alimentar novilhas prenhas por inseminação aqui na fazenda para que o resultado mostre força e beleza de pais e mães doadores. Essa ração com cor de ouro em pó misturado com terra é basicamente milho, farelo de arroz, o DDG, que é uma fonte proteica, e o núcleo, sintetizado pelos laboratórios das fábricas de ração. O que promete, na ruminação e na explicação do Wesley, matar bactérias ruins no intestino do animal, produzindo menos metano na digestão. A gente está aqui no grande restaurante dessas novilhas, que tem aí 24 meses, estão próximas a serem inseminadas e é um momento que elas estão recebendo bastante nutrição. Aquela fórmula que vocês viram lá, aquela formulação do Wesley, e acrescentado o bagaço de cana. E aí vira essa dieta. Dieta que proporciona ao animal tudo que ele precisa para desenvolver um bezerrinho ou uma bezerrinha boa, não é isso, Wesley? Isso. A gente tem que dimensionar as fórmulas aqui para que essa novilha ela entre na estação de monta, que delas vai começar agora em novembro, com o melhor score de condição corporal, com a maior produção de oócitos e viabilidade do ósseo, para a gente poder emprenhá-las mais cedo e conseguir seguir com o protocolo aí de nutrição fetal, que é para produzir um bezerro melhor. A gente precisa que ela esteja mais fértil lá no curral, para o veterinário poder ter maior sucesso com as taxas de prenhez aí dessas novilhas, né? A nutrição é 100% importante nessa questão aí da nutrição fetal. A gente precisa de ter um bezerro desmamando aí com um peso maior. E além disso, a gente tem aí que trazer essas características aí, né? Essa característica aí genótipa aí do pai, da mãe. E com a nutrição a gente consegue aí aparentar essas características melhor. No confinamento, 1.000 animais, Nelore, Caracu, fêmeas e machos, descarte do melhoramento genético. Essa data acima da pata esquerda ou direita dos animais, depende de qual que você está vendo, 22/12, significa que nasceram em dezembro do ano de 2022. E já estão todos prontos para o abate, com 21 arrobas e com menos de 2 anos. Esse investimento aqui em nutrição é muito importante, a gente sempre trabalhou. E aqui tem exemplo aqui dos animais, aqui o nosso descarte aqui dos tourinhos, que estão sendo abatidos em média com 21 arrobas, completando 2 anos. Então esse investimento aí nutricional me proporciona aí esse abate aí precoce, consequentemente um giro maior aí na propriedade. Giro é isso mesmo, engordou, vendeu. Vem outra boiada para o mesmo objetivo. O ganho diário de peso é de 1.600 gramas por dia. A meta é chegar a 1.800, quase 2. No sistema tradicional, em 3 anos o animal pesa 18 arrobas.
A matemática e a nutrição mandam agora esse boi para o corte e dinheiro no bolso do dono com um ano a menos ou mais de um ano a menos e pesando 3 arrobas a mais. O investimento nutricional feito corretamente, adequadamente, com cálculos, o que a gente quer ganhar, com fornecimento correto, com equipe treinada, com certeza traz um lucro aí satisfatório para a propriedade. O Record News Rural tem acompanhado de perto os impactos das mudanças climáticas no campo. Em muitos casos, lavouras inteiras foram perdidas. E mesmo quando isso não acontece, existe um outro desafio, o maior aparecimento de pragas. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Bruno Arroio, que é engenheiro agrônomo com experiência com controle biológico de pragas, doenças e manejo integrado de pragas. Bruno, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia para você. Olá, Kelly. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Bruno, a gente tem falado tanto das mudanças climáticas e dos impactos no campo, mas o fato é que isso não é de agora, já vem de um certo período, não é? Justamente, a gente vem acompanhando, ano a ano, cada vez a diferença que nós temos de cenários, sejam eles em termos de temperatura, seja ele em termos de umidade ou de índice pluviométrico, índice de chuva. Então, às vezes, chuva muito concentrada, invernos pouco rigorosos, aqueles dias um pouco mais nublados, invernados, que a gente chama, é cada vez mais raro de acontecer, e isso tem influenciado toda a dinâmica populacional de pragas. E algumas até sendo problemas onde elas não eram. Então isso é algo que acende o alerta do produtor e mostra a necessidade de cada vez mais ele fazer um manejo integrado de pragas dentro do sistema dele. De uma forma geral, essas mudanças, elas aceleram o aparecimento de pragas? Na verdade, não é que muitas vezes elas aceleram o aparecimento, mas qualquer meio grau, 1 grau a mais que você tem, isso influencia na dinâmica populacional das pragas. Por quê? Porque ela tem no seu metabolismo a relação de graus-dias. Então, quanto mais quente, menor é o tempo para fazer o ciclo dela. Então, nós temos mais gerações das pragas em um menor tempo da lavoura. Então, por exemplo, se antes o produtor era acostumado a ter 3 ciclos de uma determinada praga, hoje ele pode ter 4 ou 5 por conta desse pequeno aumento que nós temos de temperatura média. E isso é algo que preocupa, porque ele faz as intervenções, muitas das vezes químicas, e quanto mais intervenções ele faz, mais ele pode induzir essa problemática de resistência das pragas. Então, é uma relação que mostra justamente a importância de ferramentas biológicas serem inseridas no manejo dessas populações. E quais ferramentas são essas e como elas funcionam na prática? Hoje o mercado de bioinsumos, de biodefensivos, ele avançou muito. Então hoje o produtor, a depender da praga problemática, ele tem as opções de fungos entomopatogênicos, de bactérias, de vírus. Então são todos organismos benéficos que o produtor ele aplica como se fosse um defensivo usual, e esses biodefensivos eles vão fazer o papel de controlar a praga ou ao menos deixar ela num nível muito baixo, que não vai trazer um prejuízo para ele. E vale ressaltar que em algumas situações até é um manejo complementar desses biodefensivos. Então o produtor ele pode fazer a utilização das duas ferramentas que elas vão se somar e trazer um controle ainda mais efetivo. Então hoje, Kelly, nós podemos destacar diversas situações. Hoje, principalmente os produtores de milho, por exemplo, eles têm uma grande problemática da cigarrinha do milho, da Albulus maiz. E hoje o biodefensivo biológico à base de fungo, seja ele Cordyceps ou Isaria ou uma Bovéria, tem sido altamente eficiente. E isso tem contribuído muito para que ele faça o manejo dessa praga. Outra praga na cultura do milho que nós podemos falar que o produtor sofre, é com a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda. E hoje a gente vê as tecnologias transgênicas perdendo a eficácia por conta dessa lagarta e os biológicos sendo um grande aliado, como por exemplo o vírus. O vírus, o produtor ele aplica, a lagarta ao raspar a folha vai consumir esse vírus que foi aplicado,
vai infectar ela e vai matar ela. Então, são produtos biológicos que auxiliam no manejo do produtor e hoje com uma eficácia muito boa de entrega. Ô Bruno, agora conta pra gente como deve ser o trabalho lá no campo. Eu imagino que o olhar tem que estar muito mais atento, a atenção redobrada e o produtor também deve agir no espaço de tempo menor? Justamente, hoje é muito importante que o produtor ele faça o que nós chamamos de monitoramento. Então, desde o momento da instalação da cultura, ele fazer a avaliação de como estão os picos populacionais dessa praga e tomar uma atitude quando esse nível populacional da praga ele ainda está numa crescente inicial, ou seja, no momento inicial da infestação. Porque dessa maneira ele tem um resultado e consegue fazer com que essa população da praga ela fique no nível abaixo do nível de dano econômico que nós chamamos. E essas ferramentas biológicas que nós citamos, elas vão contribuir em manter essa população. Dessa maneira, muitas vezes, o produtor ele até evita de fazer esse uso indeterminado ou a não necessidade de uma aplicação química, que a gente sabe que é mais onerosa, que o produtor ele tem cada vez mais evitado realizar conforme o panorama dele. Então, de fato, é fazer um monitoramento, avaliar constantemente essa lavoura para ter a tomada de decisão no momento assertivo. Quais são as principais pragas? Você já citou algumas, mas em relação ao tempo de prejuízo, ou seja, desde que a praga foi encontrada, em quanto tempo ela pode prejudicar a produção? Bom, quando nós falamos em praga, nós temos diversos cenários. Então, como nós estamos falando, por exemplo, em cereais, como soja, milho, é importante principalmente no início do estabelecimento visando estande e também logo no início ali de enchimento de grão ou floração. Nesses momentos nós podemos destacar, por exemplo, a mosca branca na cultura da soja. O ano passado o centro-sul do país teve uma pressão muito grande dessa praga, trazendo prejuízos e causando o que nós chamamos de ponte verde, o que é ela migrando de uma cultura para outra. Então é uma praga mais prolífera, então isso é importante aquele monitoramento que nós falamos. No caso do milho, nós temos aí a cigarrinha do milho, uma praga também de alto dano que causa aí as infestações e pode trazer uma redução no potencial produtivo de até 80%. Nós temos as lagartas, eu falei aqui da Spodoptera, mas nós temos outras infinidades de lagartas que também é problema, causando desfolhamento ou atacando grãos ou estruturas reprodutivas. Então isso são pragas que o produtor deve ficar muito atento. Só que isso nós estamos falando que é de pragas primárias que o produtor já conhece. Mas nós temos pragas que antes eram secundárias e que estão ganhando notoriedade e virando pragas primárias. Por exemplo, trips, pulgão, são pragas que nós não tínhamos tantos relatos e hoje já incomodam muitos produtores. Isso nessas culturas mais usuais que eu mencionei. Mas nós podemos falar que um produtor de HF ele tem problema de outras lagartas, como traças, no caso dos produtores de tomate a fruta absoluta, a traça do tomateiro, a própria mosca branca é um grande problema. Se nós falarmos na cultura da cana-de-açúcar, a problemática da broca da cana, da cigarrinha das raízes, é algo que o produtor ele tem manejado com essas ferramentas biológicas e feito o monitoramento para ser justamente mais assertivo. Então, esse aumento de temperatura que nós temos tido, e vale ressaltar para quem é do Sudeste, nós tivemos um inverno que nós tivemos poucos dias frios. E isso vai favorecer com que a praga não tenha entrado numa diapausa, numa aquiescência, e chegue agora na cultura com um potencial, uma possibilidade muito grande de termos picos populacionais logo cedo de algumas pragas. É mais um desafio, mas que com certeza o setor agro vai superar. Mas a gente vai sempre aqui trazendo a análise, né? Bruno, muito obrigada, viu? Foi muito legal te ouvir. Um bom dia, até a próxima. Bom dia, Kelly. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.